Salmos capítulo 14, versículos 2 e 3. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos à leitura que temos feito em sua palavra. Há 2000 anos em Jerusalém apareceu um pregador, suas palavras transmitiam luz e o povo chamava Jesus. E vamos todos cantar, louvar a Deus Criador e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador. Vilas, montanhas e campos, multidões iam nele buscar o perdão e a paz infinita que o Pai o mandou ensinar. E vamos todos cantar, louvar a Deus Criador e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador. Por Judas foi ele traído e a Pilatos levado Jesus. Qual foi seu crime? Ninguém respondia. Mesmo assim o pregaram na cruz. E vamos todos cantar, louvar a Deus Criador e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador. Amém. Nós temos lido
em Salmos, capítulo 14, no versículo 2 e 3, onde mostra que Deus olhou para a terra, para os filhos dos homens, para ver se encontrava algum que tivesse entendimento, alguém que temesse a Deus. E a Escritura nos diz que todos se desviaram e se fizeram juntamente imundos. Não há sequer um que faça o bem. E essa Escritura, ela harmoniza com Romanos, capítulo 3, no versículo 23, onde diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso aponta para uma situação muito triste, porque estar destituído da glória de Deus, estar separado de Deus, significa nada mais, nada menos que estar morto espiritualmente. No entanto, o versículo seguinte desta Escritura nos diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então temos aqui uma boa notícia. Nós sabemos que a palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias. Então, se por um lado fomos informados de uma situação mísera em que o homem está enquadrado, por outro lado, recebemos uma boa notícia. Por outro lado, descobrimos que existe um evangelho. Um evangelho que significa boas novas, boas notícias. E se existe algo que se espera quando se está frente à morte, é uma boa notícia. Um doente com uma doença em estado avançado, ora, como ele gostaria que o médico lhe desse a boa notícia de que ele ficaria melhor. Como é bom receber uma boa notícia quando todas as portas parecem estar fechadas. E agora, o homem nessa situação deplorável, destituído da glória de Deus, descobre que existe uma boa notícia. Existe um evangelho que promete livramento, que aponta um caminho excelente. Mas, infelizmente, o que é boa notícia para um nem sempre é para o outro. Assim como o que é má notícia para um, nem sempre é má notícia para outro. O dono de uma funerária, enquanto uma família pranteia a morte de um ente querido, ele se alegra por poder vender mais um caixão. Os laboratórios, os donos de laboratórios, têm o seu lucro baseado na doença, na desgraça alheia. Então, se uma epidemia significa uma má notícia para muitos, para alguns acaba sendo uma boa notícia, porque venderão vacinas, venderão medicamentos. E a boa notícia, muitas vezes, ela chega como uma má notícia para outros. Quando Jesus Cristo nasceu, ele sendo o libertador, houveram 3 magos que viajaram até aquela cidade
porque foram avisados desta boa notícia e viajaram do Oriente. E eles conversaram com Herodes, porque Herodes queria saber sobre este tal rei que havia nascido. Mas não porque aquilo significava uma boa notícia para Herodes. Pelo contrário, para Herodes aquilo era uma má notícia, porque ele, que sendo rei, ele não queria outro. Ele queria ser o grande. Aquilo não foi uma boa notícia para ele. E como isso se repete? A Bíblia mostra aquele mancebo de qualidade que teve a felicidade, a grande oportunidade de falar com Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18 até o versículo 23, esse mancebo de qualidade, ele pergunta para Jesus Cristo: o que farei para herdar a vida eterna? Primeiramente, vamos pensar nisso. Que grande notícia, que boa coisa você estar diante de um homem que vai poder te dar uma resposta como essa. Vai te responder o que você precisa fazer para herdar a vida eterna. E Jesus disse para ele: conheces os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o mancebo disse: isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Jesus, porém, lhe disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens e reparte aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. E a Bíblia diz que aquele mancebo ficou muito triste, porque ele era muito rico. Então ele receberia uma boa notícia. Ele saberia o que fazer para herdar a vida eterna. Era uma boa coisa, uma grande coisa. Entretanto, não foi recebido como tal. Lhe causou tristeza. É como aquele camarada que joga na loteria, depois constata que acertou todos os números e fica muito feliz. E já soubemos de casos de descobrir que a lotérica não registrou o bilhete. E aquela boa notícia de que ele havia acertado todos os números se transforma num pesadelo. Veja quão fino é. Veja quão delicado é o limite entre a boa notícia e a má notícia. Porque depende muito de onde está a sua intenção, o seu desejo. Depende muito de qual é o seu desejo. Depende muito de o que está em primeiro lugar para você. Para aquilo representar uma boa notícia ou uma má notícia. Para Herodes estava em primeiro lugar a sua glória, o seu reinado. Veja quão traiçoeiro é isto. O que é a sua intenção? Qual é o seu desejo? Se o seu desejo exclusivo ou prioritário é a vida eterna, é servir a Deus, eu tenho boas notícias para você. Mas se você ainda tem esperança de que o melhor de Deus esteja aqui para você nessa terra, gozo em coisas mundanas, riquezas materiais, eu infelizmente não sei se posso te dar alguma notícia que te alegre. Você observa na manhã, quando o sol nasce,
Aquilo é motivo de alegria para os pássaros. Eles se alegram, eles cantam, eles se movimentam. Mas eu te pergunto, onde estão os morcegos nessa hora? Estão se alegrando também? Cantando? Se mexendo? O que é boa notícia para um, acaba sendo uma má notícia para o outro. E isso é muito triste. Jesus disse em São Lucas 12, no versículo 34, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E Jesus nos orienta a fazer tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e a traça não rói. Veja a diferença. O que faz a diferença na recepção da boa notícia, da boa nova? Porque se o nascimento de Jesus foi uma boa nova, porque se a obra de Jesus foi uma boa nova, foi uma boa notícia, certamente o foi para aqueles que se beneficiam disso. De que adianta comemorar o nascimento de Cristo se não se está disposto a segui-lo, a ser batizado em seu nome, a receber o seu Espírito dentro do coração? Para que comemorar o Natal? Que boa notícia é essa, da qual não se tira o proveito? De que vale o Evangelho se o seu desejo não é servir a Deus? Se o seu desejo é locupletar-se, sobressair-se aos demais em bens materiais, status, de que vale? Infelizmente, o ser humano não recebe como boa notícia exatamente aquilo que ele precisa. Porque Jerusalém estaria em festa com o nascimento do Messias. Isso se eles estivessem focando o que eles precisavam. Certamente seriam mais humildes para investigar se aquele nascimento realmente correspondia com a profecia de Isaías: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ali estava tudo o que eles precisavam. Jesus tinha tudo o que eles precisavam, mas não era o que eles queriam. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Deus enviou uma mensagem que tem tudo o que precisamos, que nos ensina o caminho, que nos traz de volta à fé apostólica, aos ensinamentos bíblicos. Mas eu pergunto, é isto que eles querem? É isso que o mundo religioso quer? O mundo religioso está em busca de status, de competir, de vencer, de ter a igreja maior, de ter o pregador mais inteligente, mais estudado. Mas olhe para os homens de Deus nas Sagradas Escrituras, homens errantes nos desertos, homens pobres, muitas vezes andando como necessitados. Mas saiba, a providência divina nunca lhes faltou. O problema é esse, que se busca a Deus para atender desejos vaidosos. Falta uma convicção da real situação. Quando um doente tem uma convicção da sua real situação, que realmente está prestes a morrer, ele se desespera e nada mais tem valor para ele. Ele daria tudo o que tivesse para poder viver. Ele descobre que aquilo que ele julgava grande não é tão grande assim. Então ele deseja
se livrar de tudo aquilo e ter a sua chance de viver. E se os homens dos dias atuais tivessem uma convicção da sua real situação de separação de Deus, de estarem destituídos da glória de Deus, se tivesse uma convicção, certamente teriam uma preocupação e não estariam correndo tanto atrás de bens materiais, não estariam tanto correndo atrás de satisfazer desejos secundários. Este é o problema. Não se baseiam no que precisam para interpretar uma boa notícia. Se baseiam no que eles querem. E quando Jesus Cristo veio, ele não veio demonstrando a oportunidade deles serem maiores do que já eram, ocupantes de cargos importantes na igreja, honrados pelo povo, que gostavam de serem vistos orando nas esquinas, se aparecendo, dando esmolas, tocando trombeta para serem vistos e admirados. E Jesus Cristo, concentrado em salvar o povo, em curar os enfermos, em ajudar, mas de uma forma real, não como um político que busca apenas resultados de demagogia. Jesus Cristo tinha tudo o que eles precisavam, mas não era o que eles queriam. Esta mensagem que pregamos tem tudo o que o homem precisa para se preparar para esse arrebatamento, que é um fato, que está próximo. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ora, alarido é uma mensagem, é uma trombeta chamando o povo para se preparar. É Deus descendo para nos trazer uma mensagem. E isto é fato. Jesus Cristo veio em carne. Jesus Cristo está aqui na terra andando em donas de casas, em pedreiros, em mecânicos. Lembra-se do que Paulo disse? Cristo em vós, esperança da glória. E ele usou um homem chamado William Marion Branham de uma forma toda especial, não só para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, coisas que aconteceram de fato comprovadas pela ciência, mortos ressuscitados, aleijados andando, caminhões de muletas e cadeiras de roda. Mas Deus não enviou ele apenas para isso, ele enviou para pregar uma mensagem que convertesse o coração dos filhos aos pais, o nosso coração aos pais apostólicos, que restaurasse todas as coisas, restaurasse a doutrina da igreja primitiva, a fé da igreja primitiva, o caráter da igreja primitiva, para que existisse de novo aquela igreja onde as pessoas se portavam como Cristo, onde as mulheres se vestem com pudor e decência, onde homens se submetem, onde homens sofrem, mas se negam a mentir para levar vantagem em negócios. Deus trouxe uma mensagem para restaurar a igreja primitiva. Deus disse que não nos abandonaria. Jesus Cristo disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E no dia de Pentecostes, ele voltou em espírito, tomou aqueles homens, eles foram cheios do Espírito Santo. Mas se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele deve fazer isso nos dias de hoje também. Que Deus continue te abençoando, meu irmão, minha irmã. E mais uma vez, nós queremos
convidá-los a acessar a nossa página na internet www.amensagemdoentardecer.com.br www.amensagemdoentardecer.com.br. Através desse endereço, através desse site, você pode ouvir o programa A Mensagem do Entardecer de segunda a sexta, das 8h30 da noite às 10 da noite, na voz do pastor Luiz Carlos, com exceção das quintas-feiras, este horário. Na verdade, às quintas-feiras, o programa começa às 10 da noite. E depois do programa A Mensagem do Entardecer, tem o programa Fé para Vencer, na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. O nosso número de WhatsApp segue essas publicações e através desse número você pode entrar em contato conosco para ser ajudado em alguma dúvida, para solicitar o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, para saber onde tem uma igreja perto de você que prega esta mensagem. Que Deus possa continuar abençoando a todos nós. O número do nosso WhatsApp é DDD 81 e o número é 995710412. DDD 81 995710412. Que Deus continue te abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo.